Continuando para o assunto de imagem direta, nós já passamos pela imagem de elementos, então a gente vai passar para a imagem de conjuntos, que seria a imagem direta. Então lembrando que o conjunto ele é um conjunto de elementos, né? Por exemplo, 3, 4, 5. Então nós temos aqui um conjunto de elementos. Lembrando que se a gente colocar 3, isso daqui vai ser diferente de 3, tá? Se a gente for realmente ser rigoroso, isso aqui são coisas diferentes, porque um é um conjunto e o outro é um elemento 3, tá? Na programação, quando você está lidando, por exemplo, com Python, coisa assim, se você definir um conjunto de um elemento, você tem a possibilidade de utilizar algumas funções, alguns métodos, por exemplo, de incluir, de conter outro, estender esse conjunto, etc. Possibilidades que você não teria se você colocasse, por exemplo, se você definisse lá um inteiro, sei lá, um inteiro var e definisse 3. Dessa maneira aqui, no caso você não precisaria definir no Python, né? Então nesse caso aqui você não teria a possibilidade de, por exemplo, estender esse valor, né, esse conjunto aqui, porque isso aqui não é um conjunto. Agora, se você definir como conjunto, você tem a possibilidade de usar o extend e etc. E outra coisa, um conjunto geralmente não, um conjunto ele não tem ordem, né? Não é, por exemplo, um par ordenado 3 e 4, em que se você mudar 4 e 3, você tem diferença entre esses dois pares ordenados. Aqui esses pares ordenados são diferentes. Agora um conjunto, se você colocar, em vez de colocar 3, 4, 5, colocar 4, 3, 5, esses dois conjuntos são iguais. Não tem uma ordem aqui. A igualdade entre esses conjuntos é em relação aos elementos. Os elementos desses conjuntos são iguais, então esses conjuntos são iguais. A ordem não importa. Tá? Só para dar uma ideia aqui que são de coisas diferentes na programação importa, né? Tem essa diferença. Então, se a gente pega uma função f que vai do conjunto A para o conjunto B, uma relação entre o conjunto A com o conjunto B, então a gente tem a possibilidade de pegar um elemento x e se relacionar com o elemento y do conjunto B através da lei de formação F. Quando a gente pega então o conjunto A, vou trocar isso aqui, né? C. Quando a gente pega então o conjunto C aqui, ó, esse conjunto inteiro aqui C, e a gente quer a imagem, ó, observe que quando a gente faz f de x, f do elemento x aqui, ó, a gente obtém o y, que é a imagem do x. Então a imagem de um elemento é um elemento. Agora se a gente quer pegar e ver a imagem de um conjunto, que a gente tem aqui, que a gente obtém, deixa eu desenhar primeiro o conjunto. Então o que a gente obtém aqui é a imagem desse conjunto. Qual seria a imagem desse conjunto? Então nós temos aqui o conjunto C. Então a imagem dele, o f de C, a imagem do conjunto C, que é f de 3, conjunto de valores 3, 4, 5. Se você quer a imagem desse conjunto, você quer o conjunto, né? Conjunto da imagem de 3, conjunto da imagem de 4 e o conjunto da imagem de 5. Então esse conjunto aqui que tem esses elementos, que são a imagem de cada elemento do conjunto, isso daqui é dado como imagem direta de C. Então isso que seria a imagem direta de C, tá? Então essa seria a definição.
E quando a gente pega, por exemplo, observe, quando a gente tinha a lei de formação da função, a gente definia como f. Tava pegando tudo aqui, né? Que eu nem, tá. Quando a gente tem lá f de A para B, relação entre conjunto A e conjunto B, lembre que o que a gente tinha era o conjunto A, que era o nosso domínio, ou seja, o domínio é todos os elementos que a gente consegue. O domínio de f, ele é um conjunto de elementos, tá? Conjunto de elementos x. Então aqui é um x tal que para qualquer x existe um y que pertence ao AB, que é o contradomínio. Tá? Então, o que ele quer dizer aqui é para qualquer x, eu vou espaçar isso aqui, fazer o seguinte, para qualquer x que pertence a... Então, para qualquer x que pertence aqui, você tem um y, existe um y que pertence a B, que eles estão relacionados. Então esse seria o nosso domínio. Tudo bem? E se a gente pegar então, se a gente pegar a imagem direta do domínio, que são todos os elementos x que tem um y relacionado a ele, então são todos os valores x que a f consegue colocar ali dentro, por exemplo. Vamos dar um exemplo que eu acho que fica mais simples. 2x mais 1, 2x menos 1. Por exemplo, todos os elementos que eu consigo colocar aqui dentro são os reais, eu posso colocar qualquer real, só que eu não posso colocar um meio. E o contradomínio é os reais, né? Aí a imagem eu não sei, a gente vai definir a imagem ainda. Então, por que o meio não pode? Porque se a gente tentar colocar meio aqui como x, a gente obtém 1 mais 1, 1 menos 1, que dá 2 sobre 0. Isso daqui não existe, não tem como você determinar isso. Então o meio não é um valor válido ali para a função. Então o meio não entra no domínio. Para o meio não existe y. Para o x igual a meio não existe y. Tá? Então seria essa a ideia. Se a gente pega todos esses elementos que podem ser colocados na função, você tem a imagem da função. Agora não é uma imagem de um conjunto, é uma imagem da função mesmo. Tá? Então essa que seria a imagem da função. E a imagem da função é os y, tal que para qualquer y pertence ao contradomínio, vai existir um x que pertence ao domínio. Então a imagem, ele é para qualquer y que você pegar aqui, você tem um x associado. E observe que a imagem da função f ele é um caso particular da imagem direta de um conjunto, tá? É o caso particular de que o conjunto é o domínio da f mesmo. Então, nós temos isso daqui. E agora, eu acho que eu não pausei, tá? Mas vamos continuar aqui. Então agora, continuando para a imagem inversa, a gente tem o seguinte raciocínio. A gente pode
escrever a imagem inversa como sendo menos 1, f de menos 1 de um conjunto aí, de um conjunto alfa, umas letras gregas aqui, tá? Se você falar com alfa é um conjunto, tá? Conjunto de valores. Se você colocar, por exemplo, f de menos 1 de 3, isso daqui não é a imagem inversa, tá? Isso aqui é a função inversa. Se você utilizar 3, um elemento para o x ali, né? f de menos 1 de x, se você utilizar um elemento aqui, o que você está fazendo é pegar a função inversa, que não é a mesma coisa. Então tem que tomar cuidado com a nomenclatura. Mas a imagem inversa é um caso simples, que você procura um x, que a imagem é tal, né? Então, por exemplo, se você pegar 1, 3, 5, 2. Então, o que você está fazendo é procurando um x, tal que o y é 1, tal que o y é 2, é 3. Então, aqui você tem um domínio da função. Aqui você tem um contradomínio da função, tá? Com a f sendo definida de A para B. Aí você tem o 1, você tem o 3, você tem o 5 e você tem o 2. Aqui você está fazendo o processo inverso, né? Você sempre relaciona x com y. Agora você está relacionando o y com o x. Então você está procurando o valor x em que a imagem dá 1. Tá? É isso que você está fazendo. Você está pegando o processo inverso agora. Então quando você faz isso aqui, o x, colocar x maiúsculo, tá? Geralmente a gente representa conjunto como x maiúsculo, quando são coisas que a gente quer encontrar, né? Vou colocar y maiúsculo aqui mesmo, hein? Então aqui você tem um conjunto y e você quer encontrar o conjunto x que tem a imagem lá. Vamos dar um exemplo então do seguinte, vamos lá. Então o exemplo aqui é o seguinte, você tem uma função f que ele se relaciona com esse conjunto A, que são conjuntos dos valores 3, 1, 3 e 4, e ele se relaciona com alguns elementos. É fácil de fazer qual é a imagem desse domínio aqui, né? Qual é a imagem de f? Lembra lá? A imagem de um conjunto A, por exemplo, tá? É a f do conjunto A, que é igual ao conjunto, que é a imagem de cada elemento aqui. Tá? F de 1, 3 e 4. Isso não é difícil de perceber, né? Você quer a imagem de um conjunto de valores. O que você faz? Você pega a imagem dos elementos. É algo simples, não tem segredo aqui, né? Não tem muito o que explicar aqui. Então você tem um conjunto que é o quê? Que é 20 menos 3, que dá 17, né? Utilizando lei de formação aqui, 20 3 vezes 1 dá 3, então dá 20 menos 3 dá 7. F de 3 dá 9 aqui, com 3, 27. Então vai dar menos 7. 4 aqui vai dar 16. 16 vezes 3 vai dar 48, né? Tá certo isso? Que vai dar 18. Menos 18. Perdão, aqui que eu coloquei errado. É 28. Que eu fiz errado. Tá. Então nós temos isso daqui. Então nós temos aqui o elemento 17, o menos 7 e o menos 28. Então eles se relacionam dessa maneira aqui. Então, observe também outra coisa. Essa função é injetiva,
Ela é injetiva porque cada elemento aqui, ó, do domínio se relaciona com um y diferente, né? Para cada x aqui a gente tem um y diferente. Por exemplo, se a gente tivesse algo desse tipo aqui, ó, ela já não seria mais injetiva, porque o mesmo, dois elementos se relacionou com a mesma imagem, então não pode. Não, não que não pode, né? Não é injetivo no caso. Se a gente pegar qualquer x que pertence ao domínio, vai existir um único y que pertence a B, tal que o y é a f de x, né? Então, para qualquer x que a gente pegar, qualquer x, existe um único... Opa, tá errado isso aqui. Isso aqui eu coloquei aqui, ó. Observe que eu coloquei foi a definição de função, né? Então, para qualquer x que a gente pegar, vai ter um único y. Isso é claro, né? Porque para outro x, se tiver dois y, que não é função. Pronto, agora eu arrumei, perdão. Então, para qualquer y que a gente pegar, qualquer valor y, vai existir um único x. Existe um único x que relaciona com ele. Agora sim. Tal que o y vai ser a imagem desse x, tá? Então, dito isso, a imagem inversa seria encontrar, seria o conjunto ali, encontrar o valor x que seja igual a, então aqui a f, eu quero o x em que a imagem deu 3. Desculpa, eu quero o x em que a imagem deu 3. Eu quero o x em que a imagem deu 2. Tá, então eu quero o valor x que a imagem deu. Olha, peço perdão, calma aí, fiz coisa errada aqui. Eu vou trocar aqui, ó, que aqui eu coloquei errado, era 17. Menos 7. Então aqui eu quero o valor x em que a imagem foi 17 menos 7, porque agora a gente está pegando elementos do domínio, da imagem, do contradomínio aqui, e relacionando, fazendo o processo inverso agora. Então agora eu estou vindo daqui para cá. Tá. Então aqui seria a f, e aqui seria a f de menos 1, que a gente vai ver que é a inversa, a função inversa. Mas vamos continuar aqui. Então a f de menos 1 desse conjunto ele vai ser igual a 1 e 3, né? Porque a gente tem um diagrama ali. Se a gente não tivesse, o que a gente faria era pegar a lei de formação dela, 20 menos 3x ao quadrado, e buscar o valor x que a imagem foi 17. Tá, então a gente faria isso daqui. Aqui daria 3, aqui daria 3x ao quadrado. Aqui daria 1, aqui daria x ao quadrado. Então a gente teria x igual a mais ou menos 1. Mas como o domínio é 1, 3 e 4, o valor que a gente está procurando é 1 positivo, né? Não tem um menos 1. Então é 1. Então essa seria a imagem inversa. E aí depois, quando a gente tiver um pouquinho mais pra frente, vai ter que... Eu acabei falando de injetiva ali, né? Eu esqueci, peço perdão, ainda não chegou na aula de tipologia, mas quando a gente chegar na aula de tipologia, na parte de tipologia, a gente vai ver função adjetiva, sobreadjetiva e bijetiva. E aí, tendo essa bagagem, a gente vai conseguir
conseguir falar o que é uma imagem inversa, o que é uma função inversa, desculpa. A função inversa seria a f de menos um de x de y, tá? E ele devolve um x. Então ele faz o processo inverso. Enquanto a f se entra com x e devolve um y, a função inversa se entra com y e devolve o x. Então, por exemplo, a f de x, você teria aqui um y e aí você voltaria, né, o x. Então, essa função composta tem certas propriedades e a gente vai ver tudo isso daí.